Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula na disciplina Introdução ao SUS e Ética Profissional. Então, hoje nós vamos falar aí sobre a introdução à ética profissional. Vamos falar sobre toda essa importância da ética, né? Da ética ali no trabalho, na ética, numa visão de ética no mundo, qual a importância da ética para a sociedade, qual a importância da ética para o cidadão de uma forma individual. Então, vamos falar ali sobre o tópico 1, aspectos conceituais. Então, vocês têm que entender que a sociedade, ela vive aí uma crise de valores, mas a ética ainda permanece intacta. Então, quando a gente pensa, né, na realidade em que vivemos, em todas as situações que acontecem aí ao nosso redor, ao redor do mundo, de acordo com a sociedade, né, então a gente vê que tem sim uma crise de valores no mundo, que existem situações em que você vê que as pessoas não estão se respeitando, não estão respeitando os valores, né, do outro, não estão compreendendo a necessidade ali de se manter uma ética, de se propor, né, viver em ética numa sociedade. Então, as pessoas realmente estão perdendo os valores, estão agredindo, né, os valores alheios, estão passando realmente dos limites no quesito respeito à civilização, à sociedade, ao outro, né? A respeitar ali o ser humano, o seu espaço, os seus ideais, as suas características, suas crenças. Então, hoje sim, né, a nossa sociedade ela está em crise de valores. Mas a ética vem aí, né, e consegue ali se manter de uma forma ali intacta. Então, quando a gente fala nisso, uma das questões ali mais importantes ali do conceito, né, da ética é de que ela trata de princípios, tá? Então, quando a gente fala em ética, a gente pensa em princípios, um pensamento ali reflexivo sobre ali normas e valores que regem, né, as condutas humanas. Então, eu falei para vocês a respeito dessa crise, né, de falta ali de respeito, falta de valores com o próximo. Então, a ética, ela traz isso, né, ela trata desses princípios, dessas normas, né, e desses valores que fazem ali, que mantém ali a sociedade, digamos, em ordem. Então, a partir do momento que as pessoas e uma sociedade, ela segue, né, esses princípios reflexivos através ali, a gente tem que pensar na seguinte forma, né? Então, o que é certo e o que é errado, né? Então, nós, desde que nascemos, nos entendemos ali por gente, somos ensinados, né? A sociedade acaba que nos ensina uma lógica do que é correto e do que é errado. Então, isso vai ali além, né, do país em que vivemos, além das crenças, das regras ali impostas pela sociedade. Então, é uma regra, digamos que mundial. Então, a gente tem na nossa existência ali essas condutas que são ali consideradas erradas ou corretas. Então, com a ética, a gente estuda muito isso, a gente trabalha o que é certo, o que é errado, né? O que é considerado correto para a sociedade, o que é considerado correto ali perante o outro. E existem aspectos éticos e legais que envolvem ali as diferenças, né, as diferentes classes profissionais ali da saúde. Então, quando a gente fala, né, do que é correto, do que é certo, isso em envolvimento à sociedade, sem ser específica aí a questão da profissão de cada um, imagina quando a gente pensa ali, né, na área da saúde, nesses aspectos profissionais da área da saúde. Então, os profissionais da saúde, eles precisam sim entender, né, os conceitos sobre a ética, sobre a legislação, sobre a bioética e outras características ali que permeiam o assunto. Então, professora, é muito importante a ética na saúde? Sim, a ética, ela é
fundamental quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em servir o próximo, em tratar, né, o próximo, principalmente quando a gente fala ali de algo tão importante e primordial que é a saúde de um ser humano, de uma pessoa. Então, o respeito e trazer a ética ali para a profissão é fundamental em qualquer profissão. E quando a gente fala em saúde, é muito mais, tá? É fundamental que você, né, como futuro profissional ali da área da saúde, compreenda que a ética ela vai estar ali sim enraizada e é fundamental para que você consiga ali exercer sua profissão da melhor forma possível. E aí, nós vamos falar então, né, do tópico do tema da aula Introdução à Ética Profissional, tópico 2, né, que fala ali sobre a ética. Então, a ética, pessoal, os primeiros filósofos, né, eles diziam ali que a ética é a morada do homem. Então, professora, que significa que a ética é ali onde se mora, o que quer dizer com isso? Essa morada, pessoal, seria ali um local, né, que os seus habitantes poderiam ter segurança. Então, quando a gente pensa em ética, dessa forma que os filósofos colocavam ali para a sociedade, sim, a ética era um local que dava segurança, que fazia, que mantinha ali a segurança. E que se vivessem, né, que se as pessoas vivessem ali segundo as normas e leis ali existentes nas cidades, nas polis, né, com certeza essa ética ela seria preservada. Então, sempre que se pensa em ética, lá desde os primeiros filósofos, você consegue enxergar ali um pensamento de civilização, né, de manter a ordem. E aí você pensa nas polis, nas cidades, então a intenção era que as pessoas se respeitassem para que a sociedade, né, que estavam vivendo continuasse ali, né, então conseguisse ali se desenvolver cada vez mais. Porque a partir do princípio que você entende que no momento que não se tem ética, não se tem evolução da sociedade, porque pensa, a partir lá dos primeiros filósofos, nesse pensamento do respeito, né, da questão da civilização, já era a intenção manter ali, né, regras, formas seguras ali de preservar a humanidade. Porque a partir do momento que as pessoas pensem, se não existissem regras, não existissem normas, a sociedade, não existissem sociedades, as pessoas não viveriam, não se respeitariam. Já é complicado, né? Se você pensar, talvez hoje ainda não se respeitem. Mas meio que a ética ela traz ali certos limites e faz com que não tenha essa degradação ali do ser humano, da sociedade. A ética, pessoal, ela é definida, né, de uma forma muito ampla, né, como a explicitação ali, por exemplo, teórica dos comportamentos morais, tá, do agir humano, sempre ali na busca de um bem comum, né, e da realização individual. Então, quando você fala em ética, você pensa ali no bem, em trazer o bem, em trazer melhoras ali, por exemplo, de uma convivência, de um respeito ao outro, e sempre ali de uma forma tanto coletiva, né, como também uma realização ali individual de cada um. A ética profissional é uma ali das áreas, né, desse conhecimento mais importante ali para o ambiente organizacional, tá? Então, quando a gente fala em ética profissional, é fundamental que os profissionais eles tenham conhecimento, né? Por quê? Porque ali é muito importante para esse ambiente organizacional. Porque a partir do momento que se tem regras, que se tem condutas a serem seguidas, o trabalho, né, e a organização desse trabalho vai ser conduzido da melhor forma possível. Pois ali o que acontece, né? A ética ela vai estudar ali os atos morais praticados pelo, né, empregador, tanto pelo empregador quanto também pelo empregado nessas realizações trabalhistas. Então, por que é fundamental? Porque a partir do momento que tanto o empregador, no caso, a pessoa que está oferecendo um emprego para o outro, ele tem que seguir regras, ele
precisa, né, respeitar o empregado dele e da mesma forma que a pessoa que está sendo empregada, né, o trabalhador, ele precisa respeitar as regras ali, né, de acordo com a moral, de acordo com as regras ali do seu trabalho e segui-los da melhor forma possível, para que assim se tenha ordem e assim a ética se torna fundamental nos trabalhos, no serviço, na sociedade, na vida. Hoje, pessoal, a ética, ela assume ali novas ideias, até poucas décadas, tá? Esses valores, eles eram ali totalmente voltados ao indivíduo e à sua comunidade em torno. Então, quando a gente fala de ética, né? Então, antes, há pouco tempo atrás, né? Há poucas décadas, se pensava em ética apenas ali limitando-se ao indivíduo e à comunidade em que ele vivia. Tá? Então, as pessoas que estavam ali ao seu redor. Mas hoje, né, quando eu falo hoje, atualmente, né, a sociedade, né, prega que todos precisam seguir a ética, todos precisam se respeitar, existem normas ali que são consideradas, né, regras que são consideradas a serem seguidas por todo mundo, né, por todos os seres humanos que precisam seguir essas regras, e isso faz com que a sociedade só evolua, né, melhore e que as pessoas não se acabam se destruindo ali, né. Então, você observa ali, professora, mas ainda existem muitas guerras, né? A gente observa a todo momento pessoas ali acabando com civilizações. Então, uma autodestruição. E aí você pensa, sabendo das regras, sabendo da ética, dos deveres, do respeito com o outro, as pessoas ainda fazem isso, imagina se não existisse. Né? Se não existisse regras, se as pessoas não conseguissem discernir ali o que é correto e o que é errado, então, realmente o espaço do outro seria ali a todo momento invadido e seria um desrespeito total. Tanto em questões, né, de fato que afetem ali a vida do ser humano, quanto em questões práticas ali de regras normais da sociedade, do cotidiano mesmo, de ter respeito e consideração pelo próximo. Então, aí sim, né, de acordo com toda essa evolução que foi se tendo ali com o conceito da ética, a partir daí nós tivemos ali um conceito, né, o conceito de morada, ele seria ali expandido para toda a esfera terrestre, levando ali esses conceitos iniciais do bem e mal a todos os seres vivos. Ou seja, né, para empreendermos ali, né, onde queremos chegar enquanto humanos, nós precisamos ali debater quais valores, né, nós consideramos necessários e como queremos viver. Então, a partir do momento, né, então vamos fazer o seguinte, vamos ter um grupo de pessoas ali que vão ser responsáveis por debater, existem, tá, pessoal? Existem muitas formas ali de grupos responsáveis por debater ali aspectos relacionados com a vivência do ser humano, com a melhor qualidade de vida do ser humano, com o que pode ser realizado e o que não pode, coisas que vão ali afetar de alguma forma, que podem prejudicar a vida, né? Então, tudo isso tem que ser debatido. E eles precisam compreender aonde que se quer chegar, né? Enquanto seres humanos. O que a gente precisa debater, quais são esses valores que precisam ser considerados, o que uma nação pode interferir na outra, intervir, onde está o direito de cada um, para que o mundo não entre em colapso e não entre ali numa guerra sem fim, na verdade. Então, todos precisam ser respeitados. A partir do momento que você compreende que ética se dá ali de uma forma de respeitar, independente ali de respeito, independente de crenças, né, de costumes, o respeito, né, às tradições, aos costumes e às crenças alheias, então tudo fica mais fácil. Compreender que cada um tem uma realidade. Então, a partir do momento que você consegue compreender isso, a ética ela vai se introduzindo naturalmente no seu cotidiano, na sua vida. Então,
vamos pensar ali, vamos falar um pouquinho do ato histórico da ética. Então, a gente tinha ali a ética na antiguidade. Como que acontecia a ética? Como que a ética era pensada, era vivida? Então, viver bem, né, em comunidade era a teoria, era de uma forma de teoria, né, e sabedoria, que eram considerados pilares da filosofia para ali os pensadores gregos, né, na antiguidade, e também foram ali trazidos até hoje na história pelos autores da época. Então sempre se pensou, né, nessa questão do viver bem, né, de ter sabedoria, de ter uma teoria, de se respeitar. Então até hoje nós trazemos ali, né, esses pensamentos éticos. Então lá da ética da antiguidade. As ideias, né, sobre a ética, elas sempre eram ali atreladas ao conceito de felicidade. Então, quando se pensava em ética, se pensava em felicidade. A pessoa ética, ela era feliz, né, nos pensamentos da ética da antiguidade. Pois, para esses filósofos, né, o sumo bem era a busca, né, final da existência humana. Não um bem individual, mas um bem ali de viver coletivo. Então, a partir do momento que se tinha uma sociedade, né, evoluindo, era considerada uma sociedade ética. E não pensando somente ali na sua experiência, na experiência individual, né, do ser humano. E aí nós tivemos, né, a ética desenvolvida ali na Idade Média. Então, o que acontecia, professora? Então, o que acontecia? Nessa época da Idade Média, o historiador e filósofo, né, Fábio Pestana Ramos, no artigo A Evolução Conceitual ali da Ética, tá, de 2012, ele afirmou que o período, né, medieval, ele foi sim denominado, né, pelo catolicismo na Europa Ocidental. E o que acontecia? Acabava que a ética se vinculou, né, foi vinculada ali à religião e aos dogmas cristãos. Então eles levavam o seguinte: o que era ético? As ideias que a igreja, né, que a religião passava para a sociedade. Então, se a pessoa não seguisse o paradigma, né, os conceitos empregados ali e propostos pela religião, a pessoa não estaria sendo ética. Então, o que acontecia na Idade Média? As ideias, por exemplo, de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Santo Anselmo, né, eles foram ali fortes influenciadores da época. As concepções ali filosóficas deles também eram leis na época. Então, o que acontecia? O que essas pessoas religiosas empregavam, propunham, né, diziam que era correto, que era ali o que era a concepção deles, né, passava ali a ser lei. Então, era considerada, então a ideia de ética, né, na Idade Média foi muito vinculada, sim, à religião. Né? Coisa que hoje a gente tem ali separado. Então, o que acontecia? Também, né, com essa evolução, nós tivemos ali a Idade Moderna e a ética. Então, o que aconteceu, né? A ciência, ela avançava ali e voltava à ideia. Então, a ciência acabou avançando e se voltou a ideia, né, do homem como centro ali das suas ações e decisões e ali o antropocentrismo. Então, o que aconteceu? A gente viu ali que na Idade Média a ética mudou seus conceitos e foi ligada, totalmente relacionada a conceitos empregados ali pela religião, pela igreja. Com a Idade Moderna, se voltou aquela percepção da ética ser uma ciência, né, que avançava e era totalmente voltada ali à ideia, né, do homem ali como centro dessas ações. O que aconteceu? A religião, ela já não tinha ali o mesmo papel, né, de outrora, daquela época, da Idade Média, e a política vinculada ali à realização do cidadão, ela foi retomada, tá? Então, a partir do momento que teve essa evolução, que desvinculou, né, essa questão ali religiosa e foi vinculada uma ideia ali do cidadão, né, de uma ideia mais individual e coletiva, mas de uma forma centrada no ser humano. E aí,
a sociedade, né, ela começou a pensar o sujeito e se aprimorar ali por meios legítimos. E o Estado, o agir, né, como fomentador ali e garantir ali de condições, trazendo os direitos individuais de justiça e subsistência. Então, com a Idade Média, a sociedade ela passou a pensar, né, a procurar respostas, a procurar soluções e a cobrar também ali seus devidos direitos, né, que seriam ali garantidos, né, pela justiça, né, que comanda ali, que dita as regras para que a sociedade as cumpra. Então, olha que curioso, como que com o passar do tempo, esse conceito, né, a princípio tinha esse conceito ao redor da sociedade, ali com os gregos, com os filósofos gregos. Então, com o passar do tempo, mudou esse conceito ali na Idade Média e passou a ser pensado na ética de uma forma, seguindo, né, conceitos religiosos. E ali com a Idade Moderna, a ética voltou aqueles pensamentos também ali da época dos filósofos, dos primeiros filósofos, mas também foi se desenvolvendo ali cada vez mais. Mas pense, apesar de todo esse tempo que foi, né, todos esses marcos históricos aí que foram citados para vocês, a ética ela se manteve, né? Ela manteve ali essas condições, as condições ali para o pensar humano, para o pensamento do que é correto e do que é errado, ou do que é considerado correto e do que é considerado errado. Então, sempre atrelado ali aquela questão do bem e do mal. Então, é muito aquele anjinho, né? O que o anjinho está falando ali e o que o diabinho está falando ali para a pessoa, do que ela deve ou não fazer, né? De uma forma lúdica. E essas mudanças, elas também foram, né, verificadas ali na ordem social, em especial ali com o surgimento, né, a ascensão de uma nova classe social, que seria ali a burguesia. Então, a partir do momento que a sociedade começou a se desenvolver e começou ali a se dividir, né, de forma que a ter classes sociais, tá? Então, a ética ela foi sofrendo sim mudanças, tá? Principalmente com essa ascensão dessas novas classes. Então, começou ali a se ter pensamentos diferentes e sempre tentando encaixar a realidade, né, que é a população ali, que os seres humanos viviam e se encontravam. A Idade Moderna, né, e a ética ainda, ela seguia ali na ordem econômica e acabou que surgiram novas formas, né, de relações de produção e forças produtivas. Então, a partir daí, começaram a se desenvolver, como eu falei, questões e forças de ideias, né, novos ideais. E de acordo com essa evolução e divisão da sociedade, tudo isso foi se aprimorando. E é revelada aí, né, uma nova constituição da ciência com Galileu e Newton, né, que teve todo esse desenvolvimento da ciência, né, teve né, uma questão que veio e esclareceu muita coisa, teve muita contradição, e aí tudo isso com Galileu e com Newton, um novo modelo ali de ética acabou se estabelecendo, né, e ali na Igreja Católica também. Tá? Então, eles tiveram ali que aceitar mudanças, né? De alguma forma, a ética foi totalmente desenvolvida nessa constituição ali da ciência. Então, antes, era fundamental ali na Idade Média, vai perdendo ali o que era fundamental, né, na Idade Média, foi perdendo a sua função ali de guia espiritual. Então, na Idade Média, sempre foi atrelado a crenças, né, religiosas. E aí, principalmente ali após a Reforma Protestante, deu essa mudada, né, deu essa revolucionada nesse conceito aí ético. E aí, nós tivemos ali o período contemporâneo, tá? E aí, o que acontecia? Ali no século XVIII, né, teve ali o iluminismo, ele acabou trazendo novas leituras da ética. Então, com esse movimento, né,
o que aconteceu? A ética ela começou a ser vista de outras formas. Então, as pessoas passaram a ler, a interpretar o que era ética de uma forma diferente. E aí volta, né, a centralizar esse foco da ética na razão, né, na autonomia ali humana e na crença, né, otimista ali de um progresso, de sempre tentar ali desenvolver essa sociedade. Então, a partir do momento que você compreende que a ética ela foi mudando, né, seus conceitos, ela foi sendo atrelada ali de várias formas diferentes de acordo com a época, mas que sempre ali numa tendência de manter uma ordem, né, de manter como se fosse ali, por exemplo, um guia, né? Você precisa fazer isso, isso é correto, né? E aí as pessoas sempre vivendo em torno, né, e seguindo essas regras. E aí, o que acontece? Nós temos exemplos, né? Nós temos exemplos como o da Revolução Francesa, que mostraram como a sociedade ela estava ali iniciando um processo de diálogo e construção ali da Declaração dos Direitos Humanos. Então lá, né, nessa época do período contemporâneo, já temos ali exemplos bem conhecidos como a Revolução Francesa, que a partir daí começou um processo de diálogo, sempre pensando nessa construção de declaração ali dos direitos humanos. Então, a partir do momento que começa a ter essa interpretação do que é correto, do que é errado, do que é de direito, do que é de dever, né, de cada um, as regras vão sendo colocadas para que os seres humanos, para que a sociedade as cumpra. E aí, ainda no período contemporâneo, nós tivemos ali valores como a liberdade, né, igualdade e fraternidade. E elas eram ali virtudes trazidas à tona para regular ali a vida dos cidadãos. Então, a partir do momento que essa sociedade passou a entender, né, que era direito, liberdade, né, direito de ir e vir, igualdade quanto aos outros, todos seriam iguais, todos teriam direitos iguais, e fraternidade, cuidado, respeito, consideração ali pelo próximo. Então, são virtudes que foram trazidas para regular ali a vida, para melhorar, para trazer melhorias, né, de qualidade de vida para aquela sociedade. Conhecer a história ali do pensamento humano, deslocada ali de um tempo histórico, não dá uma verdadeira extensão de todo o processo ali acontecido ao longo dos tempos. Então, se você ficar sabendo ali, né, da história da ética, mas não conseguir atrelar a esse tempo, como eu fui citando para vocês, realmente fica difícil de você compreender o porquê, né, da lógica que era empregada na época. O porquê que, por exemplo, lá na Idade Média, se passou a seguir regras de ética como se fossem ali as regras empregadas pela religião. Então, se você não conseguir atrelar, né, esse movimento, toda essa revolução ética nesses momentos históricos, nesse tempo, né, histórico, realmente é complicado de você compreender o porquê, qual o motivo do pensamento ético da época. E aí, ainda nesse período contemporâneo, na Grécia, né, não foi ali diferente, tá? Pois acontecimentos históricos, eles acabaram ali, eles burlaram, na verdade, as fases de construção ali da racionalização e serviram também de base para todo o pensamento lógico e respeito da civilização humana ocidental. Então, eu falei para vocês de todo esse marco histórico que foi acontecendo aí com o passar do tempo, né, com o desenvolvimento histórico, com o desenvolvimento da sociedade. Mas, quando a gente fala em Grécia, em primeiros filósofos, meio que a partir do pensamento deles, que é ali primordial, eles acabaram que burlaram nessas fases de construção dessa racionalização que hoje se emprega, né, para a ética, para seguirmos com a ética. Então, eles já tinham esse pensamento a respeito dessa civilização, de procurar manter uma civilização na sociedade. Atenas, por exemplo, foi palco ali de muitas cenas relativas à introdução da ética.
e estudo de formas de vida e uma sociedade ali mais racional, humana e comprometida com o outro. Então lá, né, na Grécia Antiga, aí eles já tinham essa introdução da ética e eles já começavam ali a estudar as formas de vida, compreender o agir humano, compreender o porquê que a sociedade, né, por que teríamos ali uma sociedade racional, o que poderia fazer com que os seres humanos agissem de uma forma irracional. Então, tratar toda a situação humana e sempre comprometido ali com o outro. Então, lá desde desse pensamento filosófico da Grécia Antiga, eles já tinham essa instituição e eles já procuravam pela melhoria ali e pela construção de uma sociedade civilizada. E aí, essa construção de valores em relação ali à forma de agir e tomar decisões em sociedade foi sendo ali realizada pelos moradores da comunidade ocidental. Então, teve toda essa questão histórica de construção de valores, da relação de como que eu vou tratar o próximo, como eu vou agir em sociedade, foi apenas ali se desenvolvendo de acordo, né, com as normas que foram se seguindo, que foram achando necessárias de serem implementadas. E faz parte de um complexo ali, tudo isso faz parte de um complexo movimento de evolução, um complexo movimento evolutivo. De acordo, entenda o seguinte, a partir do momento que você consegue compreender que o pensamento antigo de pessoas, né, que a gente não consegue nem mensurar o tempo. Então, o pensamento com certeza muda. Se você for parar para pensar, talvez o seu pensamento e o pensamento ali dos seus avós já sejam ali absurdamente diferentes. Questões éticas, morais, então tudo isso vai tendo essa evolução, tudo isso tem esse parâmetro de evolução. Então pensa lá, né, na Idade Média o quanto que era limitado o pensamento, o quanto que era empregada a questão apenas religiosa, do respeito religioso e não também somado ali ao respeito à sociedade, ao direito humano, o direito individual de cada um, dentro ali de uma coletividade. Então, realmente, esse complexo movimento evolutivo, ele foi ali retratado, né, por pensadores na época e tinha ali essa questão dos moradores, dessa evolução dos moradores ao longo do tempo, de como as pessoas empregavam a ética, o que era considerado ética no atual momento em que viviam. Então, o trabalhador, né, de quaisquer área, no exercício ali da sua profissão, quando a gente fala de profissão, qualquer trabalhador, independente de ser ali da área da saúde, de um ambiente, por exemplo, um trabalho ali em escritório, tem que se seguir a ética, tá? A ética, ela é ali fundamental em qualquer área do exercício ali, em qualquer profissão que você queira seguir. E precisa ter sempre, né, um compromisso moral, ter um compromisso com o indivíduo, com o cliente, com a pessoa que você está prestando serviço. E o empregador também. E manter sempre ali a organização em que a sociedade ela se mantém, né? Sempre pensando ali em deveres e responsabilidades indelegáveis. Então, compreenda, tá? Você precisa entender que deve cumprir, sempre que o trabalhador, alguém se propõe a fazer um trabalho, ele precisa cumprir as obrigações e os deveres impostos pelo empregador. Ou pelo empregador ou pelo trabalho em que ele se propôs a fazer. Então, tudo tem regras, tudo deve ser feito da melhor forma possível, deve ser feito de uma forma que não agrida o outro, que não cause prejuízos nem ao outro, nem à sociedade em geral. E aí, quando você coloca isso na sua cabeça e você entende que você tem ali obrigações e deveres, você vai realizar ali tudo da melhor forma possível. E sempre prezando ali, né, pelo bem como a profissão em que você escolheu exercer. Então,
dentro ali de uma ética profissional, dentro de uma prática profissional, existem ali princípios e valores que são inerentes a cada profissão. Então, cada profissão tem ali seus princípios, tem seus valores que devem ali ser praticados, que devem ser desenvolvidos pela pessoa que escolheu aquela profissão. Então, a partir do momento que você escolhe ser um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, um técnico de radiologia, um técnico de saúde bucal, um cirurgião dentista, então, independente da profissão que você escolha, você precisa, né, entender e compreender que existem valores inerentes à sua profissão. Sempre pensar em ter respeito pelo indivíduo e ter respeito ali pela autonomia também do indivíduo. E aí o que você vai fazer? Você vai sempre incorporar princípios de liberdade, de escolha para, né, a pessoa que você está atendendo ou que você está servindo de alguma forma e fazer ali uma autodeterminação e manter sempre a privacidade ali do próximo, respeitando sempre a privacidade. Quando a gente pensa, né, nessas obrigações inerentes às profissões, você pensa também em beneficência. Então, a pessoa ela precisa, né, ter ali a aspiração e a obrigação ali do profissional em ajudar sempre, em promover o bem-estar das outras pessoas. Então, a partir do momento que você compreende que você precisa ter respeito pelo indivíduo e a sua autonomia, você precisa ter beneficência, trabalhar com beneficência, sempre se prestando a ajudar, sempre tentando promover o bem-estar e procurar resolver os problemas daquela pessoa, né, da pessoa que está te procurando. Isso na saúde ou em qualquer outra área de trabalho. E se a gente tem a beneficência, nós não podemos ser, né, fazer ali nós não podemos executar tudo de uma forma ruim, pelo contrário. Tem ali a não maleficência, que é não ali fazer, né, mal ao outro. Então, complementa ali a beneficência e ela exige que o profissional não faça mal ao paciente, direta ou indiretamente. Então, a partir do momento que você se presta a exercer um trabalho, você não pode fazer mal ao outro, tanto de uma forma, né, direta ou de uma forma indireta. E aí, nós temos ali outra questão que deve ser seguida por todos os profissionais, que é a justiça, né? Também conhecida ali por imparcialidade, a justiça ela é imparcial. São regras que são servidas ali para a melhoria ali da qualidade do desenvolvimento de vida da sociedade. E a justiça ela está sim relacionada à distribuição também de recursos e serviços, tá? De trazer melhorias ali para a população. Então, pessoal, nós vamos falar ali um pouquinho, né, sobre a introdução à ética profissional e ali o tópico 3, vamos entender o que é moral, o que a moral nos traz, o que a moral nos traz como indivíduo, quais regras que ela desenvolve dentro ali de uma sociedade, quais as modificações, tudo que ela emprega para que o ser humano viva e conviva bem ali de acordo com as normas, com a ética empregada ali na sociedade em que ele vive. E aí, quando a gente fala de moral, nós temos que entender que ela é uma palavra proveniente ali do latim, né, mores. Moral significa costume, conjunto de normas que são adquiridas ali por hábito ao longo do tempo. Então, professora, quando a gente pensa em moral, o que me faz ter ligação com o ser moral? Então, pensa no que lhe é passado ali, de acordo com o conjunto de normas que você foi adquirindo de acordo ali com a sua vida, com o decorrer da sua vida, os hábitos que são passados ali dos seus familiares, os conceitos do que é correto e errado. Então, a moral, ela trata ali da prática real das pessoas, ali por meio de qual elas expressam, né, costumes e hábitos culturalmente estabelecidos. Então, valores que vêm ali de uma sociedade, que estão selecionados e determinados ali como
verdades. Então, a moral, ela relata muito do que, como eu posso explicar, do que é passado para você, do que é correto e do que é errado. Então, questões individuais também. Então, você acredita que, por exemplo, questões religiosas, questões ali de costumes antigos, cultural, então do que é empregado no seu ambiente ali, na sua vivência. Então, tudo isso vai expressando ali e construindo o seu ser moral, né? O que você condiz ali, o que você acredita que seja ali um ato moral. Então, a moral, ela pertence ao domínio da prática, ou seja, ela vai referir-se ali aos comportamentos bons, né, e os comportamentos maus praticados ali pela sociedade. Então, por exemplo, um ato moral, né, por exemplo, de ficar nu em uma praia de nudismo, é permitido pela comunidade local. Então, dentro ali daquela comunidade, daquelas regras daquela sociedade, acredita-se que seja ali um ato moral ficar nu. Para eles está tudo bem, mas, né, pela comunidade, por exemplo, um lugar que não seja uma comunidade de nudismo, né, pela sociedade, vai ser totalmente proibido. Por exemplo, numa praia, em um outro lugar ali público. Então, se você ficar nu, vai ser considerado um ato imoral. As pessoas não vão considerar correto, né, essa atitude. Então, tudo vai depender dos hábitos daquela sociedade, do que aquela comunidade acredita de correto e errado, do que é considerado bom ou ruim. Então, quando a gente pensa ali, né, em tipos, em formas como a moral pode ser empregada, nós temos ali a moral como um conjunto de princípios e preceitos, comandos, sendo ali a moral um sistema, né, de conteúdos sobre os comportamentos. Então, são conceitos ali de moral. Então, sempre pensando ali, por exemplo, em princípios, em questões do sistema dos seus comportamentos. E aí também temos a moral, que também poderia se referir a um código de conduta pessoal, como, por exemplo, dizer a uma pessoa, né, que tem uma moral muito rígida ou carece de moral. Então, você pode chegar e dizer, olha, você é muito moralista, tá, você é muito rígido com questões morais. Ou então, você pode também dizer ali que a pessoa não tem, né, ela precisa de moral, de ter moral. E tudo isso dentro do seu conceito do que é moral, dentro do que lhe foi passado, do que a sua comunidade considera moral. E aí, nós temos ali a moral no conceito, né, no sentido de caráter ou de atitude. Então, ter ali uma boa disposição de espírito, estar com a moral alto, tá? Não no sentido ali de saber nem de dever. Então, na verdade, de estar ali com uma boa disposição, de estar feliz. Então, pode ser considerada dessa forma também. E aí, nós temos, né, a questão da moral no compreender a dimensão moral ali da vida humana, que é o âmbito das ações e das decisões também. Então, você discernir, né, essa dimensão da moral e compreender a responsabilidade das suas ações e das suas decisões. Então, a moral, ela não é universal. Cada sociedade e cultura, ela institui ali uma moral, com seus valores relativos ao bem e ao mal, a conduta correta e comportamentos ali permitidos ou proibidos por seus integrantes, pelos integrantes ali daquela sociedade. Então, sempre questionando o seu ato moral, a questão individual ali do que é considerado só individual de uma forma, né, coletiva, de acordo com aquela realidade em que se cresceu, em que foi instituído o que era correto e errado. Então, em culturas, por exemplo, com diferenças muito profundas e sociedades fortemente hierarquizadas, podem ali possuir várias morais diferentes, segmentando ali os valores conforme as classes sociais vigentes, por exemplo.
Embora sejam relacionadas ali entre si, moral e ética, elas são termos diferentes, tá? Pois elas tratam ali do mesmo tema, mas não são a mesma coisa. Então, enquanto a ética, ela é um estudo ou análise dos sistemas morais, tá? Ela nos elucida ali sobre a moral vigente naquela época, pois provoca a reflexão ali de alguns costumes do grupo social em que se viviam. Então, a consciência moral, ela sempre existiu na humanidade. Desde ali o momento em que os homens começaram a morar em grupos, havia ali a necessidade de uma manutenção de regras, uma tentativa também de manter um equilíbrio social. O termo, ele é proveniente ali do latim, como eu falei, mores, costumes, ou em outras palavras, manutenção ali dos valores e conhecimento do bem e do mal. À medida ali que mais pessoas aceitam determinado ato ético, ela poderá ali se tornar coletivo e virará ali uma representação moral. Então, a partir do momento que algumas pessoas, várias pessoas, conscientizam-se sobre aquele ato ético, pode ali virar também um valor, ter ali um valor, né, uma representação moral. Então, vamos diferenciar ali moral de ética. Então, moral, modo pessoal ali de agir, tá? Ela é adquirida ali e formada ao longo da vida por experiências da pessoa. Norma e regras, né, pessoais, ela é guiada ali pela consciência e de uma forma individual é que é fundamentada a ética. Então, a ética é um modo social de agir. Então, olha a diferença. Moral, modo pessoal. A ética, modo social de agir. Vai implicar ali no consenso e na adesão da sociedade. Vão ser seguidas ali normas e regras sociais, ter a questão grupal ou coletiva. Sempre se constrói a partir ali de um consenso de várias morais. Então, a ética e a moral, elas estão relacionadas, mas elas não são a mesma coisa. Então, vocês precisam compreender isso. Então, um exemplo, a gente tem aí a influência cultural ali no conceito do Ocidente e um exemplo ali de influência cultural no conceito do Oriente. Então, quando a gente pensa em ética e moral, compreenda que a ética ela é desenvolvida através de vários conceitos morais, de várias sociedades, de várias culturas diferentes, para que se tenha ali regras básicas para que a sociedade evolua e não se autodestrua. E aí, nós vamos falar, né, sobre a introdução e a ética profissional, o tópico 4, bioética. Então, quando a gente pensa em bioética, você tem que pensar ali na cobiça humana e o desenvolvimento técnico da sociedade contemporânea ou pós-moderna. Então, a gente sabe que, com o passar do tempo, teve uma evolução tecnológica, científica também muito grande, né? E comandaram ali alguns dos piores ataques à vida humana, tá? No século XX, como ali as duas grandes guerras mundiais. Então, a partir do momento que a população vai evoluindo, que as pessoas começam a cultura, a ciência, a tecnologia se desenvolve, as pessoas meio que tentam, passam ali do limite e acabam tentando ali se autodestruir. Então, aquele sentimento ali de preservação da humanidade, do homem, como originalmente bom, que os gregos teorizaram, caiu ali por terra. Então, as pessoas perceberam que o que acontecia? A sociedade em si estava fazendo com que as pessoas se autodestruíssem. E ali, nós temos um exemplo, a bomba atômica, que destruiu ali 2 cidades, com milhares de pessoas, que reflete aí uma perniciosa invenção, né? E a degeneração ali da consciência humanista. Então, você percebe que as pessoas, em vez de utilizarem toda essa tecnologia, toda essa inteligência, esse desenvolvimento da ciência para o bem, na verdade, elas estavam usando para o mal. Ou seja, a paz internacional acabou ali que sofre constantes sobressaltos a partir dessas experiências que são ali realizadas. A bioética, pessoal, ela consiste ali num estudo interdisciplinar de questões éticas relativas à medicina, às ciências da vida, a tudo que é relacionado de tecnologia e ciência ali que pode afetar a vida do ser humano, tá? E aí,
Algumas polêmicas que envolvem ali a bioética são o aborto, a eutanásia e principalmente ali experimentos como seres humanos inerente ao avanço da medicina, pela descoberta ali de novos tratamentos clínicos e cirúrgicos. Então sempre vai ser ali, existem temas que são polêmicos no mundo todo quando se fala ali a bioética. E aí são esses temas, aborto, eutanásia, questões que envolvem, que ligam muito costumes, religião, o que vai contra ali a moral de algumas sociedades, né, de algumas regiões. Então, é um assunto que a bioética sempre vai ser polêmica dentro da bioética. Então, nós temos também ali a conduta ética, ela é essencial para profissionais da saúde e é chamada ali de ética em saúde. E segue padrões e valores ali, tanto no âmbito organizacional quanto ali na sociedade, sendo essencial para o alcance ali de uma excelência profissional. Então, compreendam que a ética, a bioética é fundamental para que todos consigam enxergar que o desenvolvimento tecnológico, científico, não é para trazer malefícios à população, não é para prejudicar o próximo, mas sim para trazer melhorias e também para seguir ali como um parâmetro para regras a serem seguidos. Então, nós temos ali uma bioética geral, que vai ocupar-se ali de funções éticas, nós temos uma bioética especial, que analisa ali os grandes problemas enfrentados sobre o perfil geral, nós temos uma bioética clínica, que faz identificação da análise e resolução também de problemas ou dilemas que são morais e que surgem ali no cuidado individual de pacientes. E aí, nós vamos falar um pouco, né, sobre a introdução à ética profissional, o tópico 5, a deontologia, entender como que funciona a deontologia. Então, a deontologia é um termo ali, né, que vem da palavra grega deontos, que significa dever, e logos, que significa discurso ou tratado. Então, o que é de dever, né, dentro ali da sociedade, das profissões. Então, a deontologia profissional, ela reflete um conjunto de deveres inerentes justamente ao exercício das profissões de saúde. Profissões ali organizadas e regulamentadas possuem um código que as orienta ali no percurso das suas práticas profissionais. Então, em cada profissão existem códigos que vai orientar, que vai lhe guiar, que vai lhe dizer o que deve ser seguido, o que não deve, quais as normas, e essas normas não são apenas deveres para a sociedade, para ajudar a sociedade, mas sim também para assegurar seus direitos, tá? Os direitos dos trabalhadores também. Então, a deontologia, ela garante ali um bom exercício profissional. Sendo assim, a deontologia e a bioética, elas sempre vão permanecer juntas, pois não se podem ali dissociar, tendo em conta o mais elevado potencial profissional. E sempre lembrando de ter ali um sigilo profissional, ele é dever, né, de privacidade, são extremamente importantes e são requisitos essenciais na conduta de um profissional da área da saúde. Confidencialidade também é muito importante. E profissões que constituem exemplos característicos de situações sociais ali que são alvos da deontologia, nós temos ali a medicina, o direito, a enfermagem, a arquitetura e outras que estão muito envolvidas com a deontologia. Pessoal, e historicamente, né, a deontologia, ela sempre aparece relacionada a experiências ali das profissões mais liberais, tradicionais. As profissões, elas sempre constituem exemplos característicos de situações sociais que são alvos da deontologia. Então, quando a gente pensa no relacionamento da saúde como profissão, do tratamento, e você compreende que deontologia está ligada a esses deveres dos profissionais com relação à sua profissão, como ele vai empregar a sua profissão, lembrando sempre da bioética, de tentar manter ali, de manter, na verdade, o respeito pela vida do próximo, pelas condições morais empregadas ali pela sociedade, as condições éticas. A partir do momento que você relaciona isso, você vai seguir, sim, de forma correta
a deontologia, tá? Você vai entender a deontologia. E aí focar sempre, pessoal, nessa questão do sigilo profissional, de respeitar ali o seu paciente, de respeitar a pessoa com quem você está trabalhando, entender que o seu comportamento ele vai influenciar na vida do outro e que pode prejudicar a vida do outro. Então, a partir do momento que você compreende os seus atos, que você entende o que você está fazendo, que pode ser correto ou errado, é muito mais fácil de seguir as regras. E lembrando que em todas as profissões existem códigos de ética, existem ali regras a serem seguidas. E como eu falei, não só para ajudar as pessoas, não só para beneficiar as pessoas que vão ser atendidas por esses profissionais, mas principalmente também ali para preservar o direito desses profissionais, para assegurar que esses profissionais estejam ali agindo de acordo com a lei, agindo de acordo com as regras impostas pela sua profissão, agindo de acordo com o que eles aprenderam dentro ali de um ambiente educacional, né, do que foi instituído como correto e como errado. E eu espero aí que vocês tenham compreendido que sempre, a todo momento, vai estar atrelado questões morais, questões éticas, questões da bioética. A bioética e a deontologia, elas fazem parte ali da profissão de saúde, do momento que você compreenda que todos os seus atos, eles vão ter consequências. Então, é muito interessante você pensar por isso e você levar essas questões também para a sua vida pessoal. Compreender que todo momento existem regras, né? Que a partir do momento que você se dispõe, né, a agir de acordo com as regras, o andamento do seu trabalho ele é mais eficiente, o desenvolvimento, né, a resposta que você vai ter do seu paciente também vai ser melhor. Sempre pensando ali num bem coletivo, num desenvolvimento do seu trabalho. Então, hoje eu quero que vocês também entendam, né, que as profissões, elas sempre são organizadas, tá? Que a deontologia profissional, ela sempre vai refletir esse conjunto de deveres que são justamente inerentes a esses profissionais. Então, compreender que todos eles precisam seguir as regras, entender e compreender a ética, a função da ética na sociedade. Vocês precisam compreender as questões morais, aprender a respeitar o próximo, a respeitar questões religiosas, culturais. Você tem que se livrar ali de preconceitos, de questões também suas para poder desenvolver da melhor forma o seu trabalho, para entender que ali é um ser humano que deve ser atendido da melhor forma possível, que a partir do momento que você se prestou a realizar, a fazer, né, se tornar um profissional da saúde, você tem obrigações quanto à saúde, ao desenvolvimento ali do seu paciente. E lembrar sempre, pessoal, que saúde não é só ali a ausência da doença, que está envolvido questões psicológicas, sociais, financeiras. Então, que você precisa estar responsável com o seu paciente, entender e compreender a realidade ali do seu paciente. Então, pessoal, eu realmente espero que vocês tenham compreendido todo o conteúdo, que tenham entendido a importância dos tópicos ensinados, né, na nossa aula, entendido que tudo foi se desenvolvendo e que a intenção sempre é trazer melhorias e qualidade de vida e qualidade de trabalho também para a população, sempre pensando ali no desenvolvimento da sociedade, na melhor qualidade de vida de uma sociedade. Então, hoje